Muito bem, meus amados irmãos em Cristo, muito bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso vídeo. Nós vamos abordar na lição de hoje a abertura geral desse segundo trimestre de 2020. Nós estamos nesse ano de 2020 passando um momento difícil com essa epidemia de coronavírus, mas a gente tem muita fé e esperança em Deus de que essas dificuldades em breve serão superadas, porque o nosso Deus é poderoso e fiel é Ele para manter a sua promessa sobre as nossas vidas. Então, que você continue orando, intercedendo, pedindo ao Senhor nosso Deus que nos dê força, nos dê graça para passar por esse momento de provação. Bom, sou o professor Hermano Campos e a gente vai abordar hoje a introdução ao trimestre e a primeira lição desse assunto espetacular que é a Epístola de Paulo aos Efésios. E é muito interessante pelo seguinte, primeiro de tudo, porque quando nós observamos o título do trimestre, que é sobre a igreja eleita, nós estamos falando do tema central que é colocado em Efésios. O apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola, ele teve como temática principal a ideia da relação da igreja com Cristo. Agora, de fato, a gente desde já observa uma similitude entre Efésios e Colossenses. Você vai observar que tanto Efésios como Colossenses são consideradas epístolas da prisão. E por que epístolas da prisão? Porque o apóstolo Paulo, por ocasião da sua primeira prisão em Roma, ele esteve preso ali por aproximadamente 2 anos, isso considerando-se apenas Roma. A gente considerar desde o dia que ele foi preso lá em Jerusalém até o dia que ele foi julgado em Roma, já vão aí quase 5 anos. Mas ele, segundo o Atos dos Apóstolos, Lucas nos escreveu, informando que o apóstolo Paulo ficou cerca de 2 anos em Roma, no que nós chamaríamos hoje de prisão domiciliar. Então, esse ponto é muito interessante, porque durante esses 2 anos, ele teria escrito 4 epístolas. A epístola de Efésios, a epístola de Filipenses, a epístola de Colossenses e a epístola de Filemon. Então, essas 4 epístolas são genericamente consideradas epístolas da prisão. Então, elas são aí mais ou menos dos anos 56, 58 depois de Cristo. Às vezes, dependendo do autor, um pouco mais, dependendo do autor, um pouco menos. Mas é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele não passou o período dele dentro daquela prisão domiciliar sem ter o que fazer. Ele estava em atividade ativa. E o texto bíblico nos coloca que o apóstolo Paulo não apenas escrevia, como ele persuadia, tentava pregar para todos aqueles que se chegavam até ele. Isso vai desde judeus, você vai ver lá no final de Atos dos Apóstolos mostrando isso, até a guarda pretoriana, como ele cita em uma dessas chamadas epístolas da prisão. Ok? Agora, pegando especificamente essas duas, Colossenses e Efésios, é importante a gente observar que há uma diferença de abordagem nelas. Na epístola aos Efésios, é relatada a relação entre Cristo e a igreja, mas a ênfase de Paulo é na igreja. Então ele traz essa relação, mas enfatizando a igreja. Em Colossenses, também a relação entre Cristo e a igreja, mas por seu turno, ele está enfatizando a figura de Cristo. Perdão, em Efésios, ênfase na igreja, em Colossenses, ênfase em Cristo. Então essas duas epístolas meio que se complementam. Quando você lê Efésios e Colossenses, você está vendo a relação entre Cristo e a igreja das duas perspectivas. E a pergunta que fica é, por que o apóstolo Paulo ele teve esse interesse de escrever aos Efésios? Bom, nós vamos trazer algumas informações importantes. Primeiro de tudo, que a igreja de Éfeso, muito provavelmente, a gente não pode bater o martelo, dizer 100% de certeza, mas muito provavelmente era a maior igreja que o apóstolo Paulo fundou. A gente tem que lembrar aí que o apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja
na sua segunda viagem missionária, e conforme o texto de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo passou 3 anos pregando em Éfeso, de modo que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Então, isso é uma coisa muito importante que nós precisamos ter em mente, que durante esse período de 3 anos, você vai observar que tem cidades que o apóstolo Paulo prega, que ele passa alguns dias, outros ele passa algumas semanas. Em algumas, como por exemplo em Corinto, eu gosto muito de brincar dizendo que foi entre os corintianos, né, os irmãos coríntios, ele passou 1 ano e meio, 18 meses. Mas em Éfeso foram 3 anos. Então, de fato, é de longe a igreja onde o apóstolo Paulo trabalhou por mais tempo. E Éfeso se tornou uma espécie de igreja sede, uma espécie de igreja núcleo, que fundou várias outras ao seu redor. Quando a gente já adentra no Apocalipse, e a gente vai observar que João, ele coloca para a gente as 7 igrejas da Ásia. Todas aquelas igrejas são, digamos, igrejas filhas da igreja de Éfeso. E algumas delas tão antigas quanto Éfeso. Por exemplo, Laodiceia, você vai observar que o apóstolo Paulo lá em Colossenses diz assim: leiam a epístola que eu mandei para os laodicenses, e os laodicenses leiam a epístola que eu enviei a vocês. Então já nos coloca aí a entender de maneira muito clara que algumas igrejas são bem antigas, são realmente do período ali do ministério de Paulo dentro de Éfeso. E o que era a cidade de Éfeso? Esse também é um ponto muito importante. Éfeso é uma cidade localizada na Ásia Menor. Atualmente localiza-se no país chamado Turquia. E aquela cidade, ela tem uma relevância histórica tremenda, porque Éfeso foi uma das principais cidades criadas pelos colonos gregos. Mais adiante vai ser a capital de um império, o Império da Lídia. Então, de fato, existe toda uma historicidade fantástica acerca de Éfeso, que mostra que era uma cidade de grande relevância cultural. Ali você tem digamos, uma herança grega, você tem uma herança macedônica, você tem uma herança romana, você tem uma herança de povos advindos mais a leste da Ásia. E, existiam judeus lá também. Então, era uma cidade realmente muito dinâmica. E é considerada uma das maiores cidades dentro do Império Romano. Uma das 5 ou 6 maiores cidades dentro do Império Romano, a cidade de Éfeso. Então, de fato, os efésios, eles também tinham como objeto de culto uma deusa, que na mitologia grega era chamada de Ártemis, mas os efésios e os outros povos da Ásia a chamavam de Diana, que era a deusa da prosperidade, da caça, da agricultura, e também tinha um certo caráter sexual ali no seu culto. O culto dela, em algumas festividades, eram cultos orgiásticos, embora a maioria não assim o fosse. Existe inclusive um festival em que, em homenagem a essa deusa, pessoas eram espancadas. Havia uma espécie de concurso de espancamento, quem aguentava mais porrada, em homenagem àquela deusa. Inclusive lembra até os flagelantes do sertão. Assim, grosso modo, tá, pessoal? Comparação bem esdrúxula, mas nessa história de pessoas que se machucam para agradar as divindades, ok? Então, de fato, Éfeso tem essa importância tremenda. E era a capital da província romana da Ásia. Então, ela era uma cidade, de fato, que tinha uma importância muito grande no contexto do Império Romano. E, de fato, o apóstolo Paulo, observando a importância dessa cidade, ele se esforça para estabelecer um trabalho missionário ali. Até porque, se você for analisar bem, o trabalho do apóstolo Paulo foi na região do Mar Egeu. Ali nos arredores do Mar Egeu foi onde o apóstolo Paulo, de fato, exerceu o seu ministério e trabalhou de uma maneira extraordinária durante toda a sua ação missionária. Você vê dos dois lados do Mar Egeu o apóstolo Paulo trabalhando. Do lado da Ásia, da Galácia, da Mísia, da Bitínia, e do outro lado do Mar Egeu,
a Macedônia, a Grécia, a Acaia e outras províncias mais. Então você, se pegar o mapa, depois tiver essa curiosidade, você vai ver o mapa lá do Mar Egeu, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele atuou muito naquelas regiões ali, no entorno, do lado europeu, aliás, do lado europeu e do lado asiático, ok? Então, esse ponto é muito importante. A gente precisa entender o contexto histórico de Éfeso, a gente precisa entender o contexto histórico da igreja ali fundada, porque o apóstolo Paulo ele sai de Éfeso, mas ele deixa presbíteros ali trabalhando, ele deixa ali presbíteros ali atuando, e de fato o trabalho continua e tem uma dinamicidade tremenda. Ao passo que, 30 anos depois, já por ocasião da escrita do Apocalipse, do apóstolo João, você já vai observar que era uma igreja grande, estabelecida, firmada, e que tinha várias outras igrejas satélites ao seu redor, que de fato ali formavam uma comunidade cristã bastante expressiva. Bastante expressiva. A igreja de Éfeso, ao lado da igreja de Corinto, de fato, eram igrejas que tinham um grande número de membros em comparação com as demais. Bom, agora a gente vai adentrar olhando aqui o conteúdo da revista. Nós vamos observar que a revista ela começa abordando uma introdução geral na lição de número 1. Na lição de número 2 até a lição de número 7, lições 2, 3, 4, 5, 6 e 7, elas vão ser a primeira sessão do trimestre, porque vão abordar o aspecto teológico, soteriológico da epístola. Então, você vai ter na lição 3, na lição 2, sobre as bênçãos espirituais em Cristo, e aí vai incluir especialmente a bênção da salvação. Na lição 3, a temática de eleição e predestinação, que geralmente dá uma polêmica muito grande, mas nós vamos seguir nos nossos vídeos, não só o meu, pastor João Evangelista Júnior, e outros que vierem a gravar, vão seguir a linha realmente do arminianismo, que é a visão soteriológica da Assembleia de Deus. Nós vamos ver a iluminação espiritual do crente na lição de número 4. Na lição de número 5, libertos do pecado para a nova vida em Cristo, falando da nossa nova condição de salvo em Cristo. Lição 6, a condição do gentio sem Deus. Então, essa comparação entre o que nós éramos sem Cristo e o que agora nós somos com Cristo. Nós vamos ver na lição de número 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E aí, fechando todo esse quadro soteriológico proposto na Epístola aos Efésios. Na segunda sessão, nós vamos ter a parte prática da epístola, a parte, podemos dizer, eclesiológica e até pessoal da epístola aos Efésios. Na lição de número 8, as lições 8, 9, 10, 11, 12 e 13, vão ser 6 lições abordando isso. Então, nós temos uma lição introdutória, 6 lições da sessão teológica e 6 lições da sessão eclesiológica ou prática. Bom, na 6, então, nós vamos ver sobre eclesiologia, como a igreja se organiza, quem são os fundamentos da igreja, a igreja de Cristo em si. Nós vamos ver na lição 9 o mistério da fé, justamente a união mística entre Cristo e a igreja, nós vamos abordar aqui. Na lição 10, a intercessão do apóstolo Paulo pelos irmãos efésios. Na lição de número 11, os atributos da unidade da fé, ou seja, como essa fé verdadeira e unida deve se processar, deve prosseguir. Na lição de número 12, nós vamos ter a conduta do crente em relação à família. Então esse é um ponto bastante importante, porque ele vai falar de várias relações, relação de marido e esposa, relação de pais e filhos, e relação de empregados e trabalhadores, ou empregadores e trabalhadores, nós vamos ver isso também. E a lição número 13, que é aquele texto fantástico do apóstolo Paulo sobre a armadura de Deus. E nós vamos então estudar batalha espiritual. Então a gente espera que com essa introdução ao trimestre e introdução geral à epístola aos Efésios, você possa aí ter tido um conhecimento básico acerca desse assunto. Então, a epístola aos Efésios se divide nessas duas sessões, capítulos 1 a 3, sessão teológica de Efésios.
e sessões e capítulos 4 a 6, a seção prática de Efésios. De maneira genérica, é assim que se divide essa epístola. Quais eram os objetivos do apóstolo Paulo ao trabalhar essa epístola, ao escrevê-la? O objetivo de manter a sua igreja unida, manter aquela comunidade unida. A gente tem que lembrar, como eu disse agora há pouco, que Éfeso se tornou uma espécie de igreja sede, de uma igreja que tinha várias outras que eram uma espécie de subcongregações. Então era necessário manter esse povo unido, manter esse povo numa só fé, numa só crença, numa só prática. Então o apóstolo Paulo tinha esse objetivo de manter essa unidade da igreja e também mostrar que essa unidade da igreja, ela não existe por si mesma. Essa unidade da igreja provém da nossa salvação. Daí, a seção soteriológica é indissociável da seção eclesiológica. Não podemos dissociar a nossa salvação em Cristo do que nós devemos conviver com os nossos irmãos. É o aspecto horizontal e o aspecto vertical da salvação. Então nós podemos dizer que os capítulos 1 a 3 são esse aspecto vertical. A nossa relação com Deus, a nossa salvação em Deus, a nossa eleição em Deus, como era a nossa vida antes, como está a nossa vida agora. E por outro lado, nos capítulos 4 a 6, a seção horizontal, que é quando o apóstolo Paulo vai trazer a nossa relação uns para com os outros. É impossível dizer que adora a Deus e odeia seu irmão. João vai lembrar isso para a gente anos depois de Efésios, né? Ele vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, ele o classifica como mentiroso. Então, de fato, essa epístola, ela tem uma importância muito grande. Ela, de fato, se você ler, realmente estudar essa lição, vão ser bênçãos riquíssimas de Deus para a sua vida. Então, nós finalizamos aqui a nossa sessão introdutória da epístola aos Efésios. E no vídeo seguinte, nós vamos abordar especificamente a lição de número 1. Muito bem, meus amados, nós estamos agora dando continuidade aos nossos estudos na Epístola aos Efésios, e a gente agora vai adentrar na abordagem da lição número 1 propriamente dita. Ela tem como título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós vamos observar aí o texto áureo, a voz graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver na verdade prática que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe é uma mistura aí de Efésios com Atos. Nós vamos ver aí Efésios capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E aí ele já vai entrar numa segunda leitura no livro de Atos dos Apóstolos. Ele coloca assim, Atos 19:1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? Eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e eram ao todo uns 12 varões. Então, o texto de Atos dos Apóstolos nos falando dessa capacitação, desse poder carismático do Espírito Santo, que é justamente a nossa marca pentecostal. A gente se diferencia dos outros ramos do cristianismo e até dentro do protestantismo, porque nós cremos que essa bênção ela ainda é atual. Nós podemos ainda receber esse poder do Espírito Santo, ser revestidos no poder do Espírito Santo, viver no poder do Espírito Santo de forma carismática, falando em línguas e realizando sinais, prodígios e maravilhas no nome do Senhor Jesus. Obviamente que nem todos os evangélicos, nem todos os cristãos compartilham da nossa vertente doutrinária. Nós os respeitamos por conta disso e esperamos sermos também respeitados pela nossa abordagem em particular.
e não vivemos em discussões intermináveis, discussões que não têm proveito nenhum para o aprendizado. Bom, nós vamos observar, primeiramente, no ponto número 1, ele vai trazer autoria e data. E na autoria, fica para nós muito claro, tanto na Epístola aos Efésios, propriamente dita, como no livro de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo é o escritor dessa epístola. Ele foi o cara que viveu lá, ele foi o homem que evangelizou aquele povo, e ele também é a pessoa que teve todo esse trabalho especial de preparar um texto específico para a evangelização dessas pessoas. Porque evangelizar, a gente leva muito o ato de evangelizar para distribuir folheto ou pregar no meio da rua. E evangelizar é um processo que vai durar a vida toda. O discipulado em si é um processo de evangelização. A cada dia estamos aprendendo mais sobre o Evangelho, estudando mais sobre o Evangelho e, sobretudo, vivendo mais o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele é essa figura extraordinária. Ele tem um nome hebraico e tem um nome grego. Às vezes as pessoas se confundem, acreditam que ele, antes de se converter, era chamado Saulo, depois de se converter, passou a ser chamado Paulo. Mas o fato é que Saulo é um nome hebraico e Paulo é um nome grego. Então, é essa diferença que a gente tem entre os nomes hebraico e grego do apóstolo dos gentios, ok? Então, esse ponto é bastante relevante. Uma outra coisa interessante é que o apóstolo Paulo, ele é da tribo de Benjamim. Então, ele é de uma dessas 12 tribos de Israel, que é considerada, inclusive, a menor de todas, uma das menores, se não a menor de todas as tribos, a tribo de Benjamim. Então, essa figura extraordinária que iniciou seus estudos como fariseu, que estudou com Gamaliel, que alguns especulam, não estou dizendo que é fato, o que é fato, o que é especulação é especulação. Alguns especulam que ele pode ter sido casado e que é viúvo, mas nada disso tem comprovação bíblica, são apenas alguns comentaristas que trazem essa possibilidade, essa hipótese. Então, de fato, o apóstolo Paulo é essa figura muito importante. No ponto 2, o autor da revista coloca a assinatura apostólica. É um ponto muito importante, pessoal, que todas as epístolas, irmãos, todas as epístolas paulinas têm o mesmo esquema. Saudação, parte teológica, parte prática e encerramento. Pronto. Toda epístola paulina segue esse mesmo esquema. Ele cumprimenta, fala parte teórica, fala parte prática e finaliza. E Efésios foge a essa estrutura? Não. Efésios tem a mesma estrutura de todas as outras epístolas paulinas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, que não há uma distinção, que não há ali uma grande mudança estilística da epístola aos Efésios em relação a todas as demais epístolas. Então, muito importante a gente ter esse assunto em mente. Outra coisa muito importante é a epístola, ele diz que é uma epístola da prisão. Nós já falamos para vocês no vídeo de introdução ao trimestre que a epístola aos Efésios, ela compõe, junto com Filipenses, Colossenses e Filemon, as chamadas 4 epístolas da prisão. Então, a gente nem vai se deter muito nisso, porque nós já trouxemos esse assunto no vídeo anterior. E conforme a data, ele estaria em prisão domiciliar aí entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Então, essa foi provavelmente a data em que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola para aqueles destinatários. A gente não sabe a ordem exata das epístolas. Alguns colocam que pelo menos Filipenses teria sido a última, mas de fato a gente não tem evidências para dar certeza absoluta de que possa se fazer algum tipo de ordem coerente entre quem foi a primeira e quem foi a última. Bom, os destinatários, nós também já vimos que os destinatários são justamente os irmãos de Éfeso, daquela cidade muito importante na região da Ásia Menor, e que essa cidade, por conta da sua relevância, por conta da sua importância, ela de fato se destacou dentro do Império Romano. Aquele reino, inclusive o antigo reino da Lídia, ele foi passado para os romanos como herança, né? O último rei da Lídia,
ele transmitiu para os romanos aquele território e os romanos então assumiram. Logo, a província da Ásia era uma província senatorial, governada por cônsules ou procônsules indicados pelo Senado romano, diferente das províncias imperiais, que era o caso, por exemplo, da Judéia, que eram províncias de potencial de alta periculosidade e que, portanto, era necessário haver alguém indicado diretamente pelo imperador para poder governar. Então, quem governava as províncias senatoriais não era um cônsul nem um procônsul, e sim um prefeito. Era o nome que se dava. Tanto é que o segundo prefeito da Judéia foi Pôncio Pilatos. Então, esse é o ponto que nos chama a atenção. Uma outra coisa muito interessante é que Éfeso tinha um teatro muito grande. Esse teatro ele caberia 25 mil espectadores de uma cidade com 500 mil habitantes. E isso nos chama a atenção para uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você vai ler em Corinto, quando o apóstolo Paulo escreve uma das epístolas, eu confesso a vocês não lembrar se é a primeira ou a segunda, mas eu acredito que foi a primeira, no capítulo 15, na temática da ressurreição, que ele diz que se com feras lutei em Éfeso, de que isso me valeria se não houvesse ressurreição dos mortos. Alguns comentaristas, não todos, não há consenso nesse particular, colocariam então que Paulo teria sido preso em Éfeso e levado para lutar nesse dito anfiteatro de Éfeso, lutar contra feras. Outros já dizem que não, que ele não estava ali lutando com feras de verdade. Paulo estava falando da oposição que ele sofreu naquela cidade, que de fato a oposição foi muito grande, ele foi muito perseguido. Então, tanto da maneira literal como da maneira metafórica, não é difícil você entender que Paulo passou um perrengue medonho ali em Éfeso. Então, de fato, é uma cidade extraordinária e que, inclusive, as ruínas do anfiteatro de Éfeso estão presentes até hoje, o que é uma coisa extraordinária, né? Você imagina que 25 mil pessoas conseguiam ouvir uma peça de teatro sem caixa de som, sem microfone, usando apenas acústica natural. É uma coisa realmente muito bem planejada. Geralmente, aqueles anfiteatros tinham formato de concha, então, de fato, o som se propagava. Eram geralmente posicionados numa direção favorável ao vento, de modo que o vento conseguisse, digamos assim, ecoar melhor as palavras da pessoa que estava falando. Então, de fato, é uma cidade que nos chama bastante a atenção. Tanto é que a religiosidade de Éfeso, no ponto 2 aí, a gente vai observar que o templo de Diana em Éfeso era considerado pelos antigos uma das 7 maravilhas do mundo. Por quê? Porque aquele templo de Diana, ele era muito grande. Ele teria cerca de 114 metros de comprimento, por cerca de 30 de largura. É maior do que a igreja Canaã, aqui em Fortaleza, por exemplo, do Gessé Góes. Então, de fato, era um templo gigantesco e que cabiam ali milhares de adoradores, milhares de peregrinos. Eles ali poderiam se acomodar e adorar aquela divindade. E, de fato, existia a crença de que a estátua de Diana teria descido do céu. Ela, de fato, é uma coisa divina. A estátua ela tem um poder extraordinário. E a gente sabe que isso, essa história de que estátuas de deuses, de divindades, elas aparecem de forma milagrosa, estão presentes em toda a história das religiões, né? Aqui mesmo em Canindé existe a história do São Francisquinho, que fala-se que a estátua de São Francisco foi encontrada no matagal, que o vaqueiro levou para sua residência, e no outro dia a estátua estava de volta no matagal, dando a entender que São Francisco queria que naquele matagal fosse construída uma capela. E naquela capela nós temos a Basílica de São Francisco da Chaga de Canindé. Então existe essa crença, né, que as imagens têm história milagrosa, que elas têm uma coisa extraordinária. E isso nos chama a atenção, porque isso nos mostra que a obra de Deus na vida dos irmãos de Éfeso foi uma obra extraordinária. Que Deus, através do seu Espírito Santo, a pregação da palavra, fez com que aqueles idólatras, aqueles adoradores de falsos deuses, se convertessem ao Deus verdadeiro, viessem largar os ídolos e se voltassem ao Deus vivo. Isso é uma coisa linda. Você vai ler em Atos que os efésios, os irmãos, queimaram vários livros de magia, porque Éfeso
e Pérgamo eram as cidades mais conhecidas pela prática da bruxaria, da feitiçaria, das artes ocultas. E aquelas pessoas se converteram de tudo isso e passaram a abraçar o Senhor Jesus. E é uma coisa maravilhosa. Então, de fato, era essa religiosidade, talvez por isso mesmo, talvez por eles serem tão devotos, é que eles, de fato, quando se converteram à fé cristã, se converteram de todo o seu coração. Sobre a igreja de Éfeso, nós vamos observar que ele coloca que essa igreja foi fundada durante esse trabalho missionário de Paulo, que durou 3 anos, que mais adiante, no Apocalipse, nós vamos observar que Éfeso começa a ter alguns problemas sérios, principalmente a dificuldade de se manter uma rotina de adoração sincera. A igreja foi se tornando ao longo das décadas, principalmente após a morte do apóstolo Paulo, uma igreja que tinha uma religiosidade um tanto quanto formalista, embora doutrinariamente sólida, era uma igreja que não tinha muita devoção espontânea, justamente no afã, na preocupação de combater as heresias, acabou também sufocando a fé espontânea. Daí Jesus chama a atenção para os efésios, lá em Apocalipse, que eles deveriam voltar para o primeiro amor, que é um termo bastante mal entendido no nosso meio evangélico, porque as pessoas acham que primeiro amor é voltar a ser novo convertido, e não necessariamente é isso, até porque se eu dar meu testemunho aqui das coisas que eu fazia quando era novo convertido, eu não tenho saudade desse tempo, porque de fato é um tempo que a minha fé era imatura, em que eu entendi as coisas de maneira errada, em que meu entendimento da Bíblia era muito pobre. Então, quando Jesus coloca lá em Apocalipse que Éfeso deve voltar ao seu primeiro amor, ele não está falando voltar a ser novo convertido. Ele está falando que a motivação da fé tem que ser espontânea e verdadeira. Ela não pode ser porque o pastor me manda, ela não pode ser, eu vou para a igreja porque os irmãos vão falar mal de mim. Não, essa fé tem que ser espontânea e verdadeira. Isso que é o primeiro amor do qual Jesus chama a atenção para a igreja de Éfeso. E isso tanto faz para o irmão novo convertido, como para o irmão que tem 30 anos de cristão. Ele tem que seguir essa mesma fé, essa mesma sinceridade, essa mesma espontaneidade, esse mesmo desejo de adorar ao Senhor nosso Deus. Então, esse ponto é bastante importante. Ele chama aqueles irmãos de consagrados, de santos e fiéis em Cristo Jesus, porque na visão de Paulo, aqueles irmãos eram pessoas que estavam mantendo a sua fé de maneira firme e verdadeira naquele período. Então, de fato, ele faz essa saudação aos amados irmãos. E aquela epístola aos Efésios, assim como Colossenses, era uma epístola que tinha um caráter circular. A ideia é que várias igrejas pudessem ler. Na verdade, as epístolas paulinas em geral, elas eram circulares. Até as epístolas em geral, no Novo Testamento, elas eram assim. A ideia era que várias igrejas lessem, a ideia é que várias igrejas pudessem ter o conhecimento do teor dos ensinamentos destinados às outras igrejas. Por isso que a gente diz assim, irmão, o que Paulo ensina aos Efésios não é para servir só em Éfeso, não? Não. Porque o que Paulo ensina em Efésios era lido por várias igrejas. E a ideia é que o princípio fosse geral mesmo. A não ser quando o contexto o determine que é uma coisa específica para aquela igreja. Aí você tem algumas exceções. Por exemplo, aos Coríntios, aquela temática do véu, eu sei que os amados irmãos da Congregação Cristã do Brasil divergem dessa nossa visão, mas a gente vai observar que aquela determinação do véu é específica para os irmãos de Corinto. Fica claro no contexto que ele não está falando de uma determinação universal de todas as igrejas. Mas quando Paulo fala, por exemplo, aqui, que a igreja está estabelecida no fundamento dos apóstolos e dos profetas, isso não é coisa que vale só para Éfeso. A gente sabe que vale para igrejas no mundo inteiro, em toda a sua história. Muito embora esse debate sobre apóstolos e profetas, quando entrarmos na lição propriamente dita, os amados vão ter aí uma melhor compreensão, não vai nos caber fazer isso agora. Bom, quando a gente já adentra ao terceiro ponto, que é o propósito e mensagem, a gente vai observar que, conforme o autor da revista, não há problemas institucionais na igreja de Éfeso. Pela nossa leitura, pela maneira que a gente acompanha, e também o autor da revista ele vai ao encontro do nosso entendimento, não há ali problemas graves, problemas sérios para se resolver através da escrita de epístolas. Como você tem, por exemplo, na epístola aos Coríntios e na epístola aos Filipenses.
aos coríntios e aos tessalonicenses. Não existiam desordens e problemas desse tipo. Porém, o apóstolo Paulo sabe que muita gente estava deixando a idolatria. Muita gente estava abandonando os ídolos, estava abandonando a adoração de Diana. Logo, era importante para aqueles amados irmãos que eles pudessem, digamos assim, ter um entendimento básico da fé. Entender que obra Jesus fez na vida deles. O que foi que Jesus agiu em prol deles. E por intermédio deles, e no coração deles, e em favor da vida deles. Porque eu lhe digo uma coisa. Muitas vezes a gente quer desistir da nossa fé, não é verdade? Vamos aqui para o lado devocional. Muita gente quer desistir, a gente quer abandonar, a gente quer largar a igreja e tudo mais. Qual é o melhor antídoto para o desânimo na fé? É saber como foi a nossa salvação. É saber o que Jesus fez em nossa vida. É saber como Ele trabalhou no nosso coração. É saber que obra extraordinária Ele fez na nossa vida. Esse é o melhor antídoto para o desânimo cristão, para o desânimo na igreja. Para aquela coisa, eu não quero ir para a igreja, meu Deus, eu não estou afim de adorar a Deus, esse negócio de igreja, de ler a Bíblia. Não, pense nisso. Pense na obra que o Senhor fez na tua vida. Pense no que Jesus fez por você. Como diz o grande Sérgio Lopes, tente lembrar quantas vezes Jesus já te levantou e como Ele nunca te abandonou. Então, é isso que o apóstolo Paulo tem como objetivo principal na epístola aos Efésios. Então, meus amados irmãos, como eu vinha dizendo para vocês, essa temática abordada em Efésios coloca para nós a importância de entendermos o que é a nossa salvação e o que é o agir de Deus na nossa vida. Uma outra coisa também que ele vai colocar é a organização da igreja. Como a igreja tem que ser organizada, como a igreja tem que se estabelecer, quem são os oficiais da igreja, quais são as ordenanças da igreja. Isso também é um ponto muito importante, porque a gente não vai desvencilhar o entendimento da nossa salvação do entendimento acerca da igreja do Senhor. E mais adiante a gente vai observar que ele também traz algumas recomendações práticas, principalmente no que tange aos relacionamentos. Como nós devemos nos relacionar? Então nós vamos ver isso também mais adiante na epístola, quando ele traz 3 tipos de relacionamentos. Nós já falamos isso também no vídeo introdutório. Mais adiante, nós vamos observar também que o autor da revista nos coloca que essa mensagem de Efésios, para nós, é realmente um proveito espiritual muito grande. Porque, de fato, quando ele coloca para nós alguns trechos que são as pérolas de Efésios. E aqui, para a gente finalizar a lição, eu vou selecionar aqui para vocês algumas dessas pérolas de Efésios e abordá-las assim rapidamente. Uma dessas pérolas já está no próprio capítulo de número 1, em que o apóstolo Paulo coloca para nós a nossa posição espiritual em Cristo. E ele desvela todo o plano de salvação. Em Romanos ele faz isso de maneira mais extensa, de maneira em vários capítulos. Mas em Efésios você tem um resumão da salvação. Porque a salvação não foi um acidente, não foi um remendo, não foi uma coisa pontual que Deus fez na nossa vida. A nossa salvação, de fato, é um plano estabelecido. Não é um acidente, não é um conserto que Deus fez. Já estava planejado antes da fundação do mundo. É um texto extraordinário. No capítulo 2 temos outra pérola maravilhosa, quando ele vai falar da nossa condição de pecador e do que Jesus fez na nossa vida. Aquilo é extraordinário. É realmente um ensinamento que, para mim, é um dos pilares da reforma protestante. A gente tem Romanos capítulo 1, 16 e 17 e Efésios 2, 8 e 9 como textos bíblicos basilares no que se refere ao entendimento protestante da salvação pela fé. Porque todo o Efésios 2, né? Mas o 8 e o 9 é que se destaca, assim, que pula, que salta à nossa vista em termos de pérola do texto de Efésios. Mais adiante, nós vamos ter também o texto que o apóstolo Paulo coloca para nós, os dons colocados, distribuídos para a sua igreja. E ele coloca como Deus vocaciona
a sua liderança para determinadas ações, para determinados cargos, para determinados entendimentos no contexto da igreja. Também uma coisa muito bela da gente observar. E por fim, eu acho que é talvez o texto mais conhecido de Efésios, o texto da armadura de Deus. Vocês vão observar uma coisa muito curiosa. Em Isaías, o profeta Isaías, ele já fala de cinturão da verdade, couraça da justiça e capacete da salvação. Isaías já coloca. Depois que tiver curiosidade, pesquise na sua Bíblia online, que lá vai ter esse texto bem interessante de Isaías. Mas alguns colocam que Paulo escreveu sobre a armadura de Deus porque ele estava sob custódia de um soldado romano. Mas é interessante porque ele compara aquelas virtudes que o cristão deve ter com peças de uma armadura. Em Efésios, o apóstolo Paulo, ou em Gálatas, o apóstolo Paulo compara as virtudes cristãs com fruto. E aqui ele compara com uma guerra. Então existe uma série de peças que você deve se munir, que você deve se municiar para poder se proteger. E de fato, o caráter cristão é a maior proteção contra qualquer tipo de investida do diabo. Então, de fato, essas são as pérolas de Efésios, são textos maravilhosos, riquíssimos. A gente aguarda e espera que nas próximas lições você possa acompanhar os vídeos, você possa realmente ter um aprendizado muito proveitoso e que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.